Boa noite. Boa noite, gente. Eu tô aqui nesse momento gravando um vídeo para vocês sobre alienação parental. E João tá aqui comigo. E eu queria dizer para vocês o seguinte: a alienação parental, ela ocorre quando a criança ou adolescente, estando sob a guarda de um genitor, de um avô, de uma avó, de alguém que tem autoridade sobre ela, começa a fazer uma campanha difamatória contra um outro genitor. Então, isso é alienação parental. Ou seja, o que tem que ficar bem claro é que não é somente um genitor que pode fazer alienação parental. Então, uma babá, um avô, uma professora, qualquer uma dessas pessoas podem fazer alienação parental. Segundo, a alienação parental, ela possui 3 níveis: leve, moderado e grave. A alienação parental leve, ela ocorre quando essa campanha difamatória realizada contra o genitor, ela fica apenas na base de palavras. Então, por exemplo, a mãe chega para o filho e fala assim: tá vendo, filho? Olha o que o seu pai fez com a gente. O seu pai nos trocou por aquela outra mulher. Quando, na verdade, o pai não trocou a criança pela mulher. O pai trocou a esposa por uma nova mulher. Isso é uma alienação parental leve. Outro exemplo. Tá vendo, filho? A pensão que o seu pai dá para você não serve para nada. Não é capaz sequer de pagar o que você come. É uma campanha difamatória. Alienação parental moderada ocorre quando, por exemplo, a fim de dificultar, criar empecilho na visitação do outro genitor com o filho, a mãe muda de cidade. Então, a mãe mora em Porto Alegre e, sem qualquer motivo plausível, ela muda de cidade, ela muda para São Paulo, porque sabe que o pai não vai ter condições financeiras para visitar regularmente esse filho. Isso é uma alienação parental moderada. Agora, alienação parental grave é quando o genitor ele incute na cabeça da criança ou do adolescente aquilo que a gente chama de falsa memória. Ocorre quando esse genitor, ele não para dificultar, para criar empecilho, mas ele incute a falsa memória para acabar definitivamente com o relacionamento. Então, por exemplo, a mãe, ela incute uma falsa memória no filho, fazendo-o acreditar que o pai abusou sexualmente dele. Registra uma ocorrência policial afirmando o abuso sexual, quando na verdade nunca ocorreu nada. É muito óbvio que, por exemplo, um pai, quando vai dar banho numa criança, uma criança pequena, ela vai dar banho na criança, é claro que ela vai ter que limpar os órgãos genitais da criança. E se essa mãe tiver maldade o suficiente para perguntar para o filho se o pai colocou a mão no órgão genital dela, é óbvio que essa criança vai dizer que colocou. Mas ela não vai ter nunca a malícia de dizer que o pai fez alguma coisa de errado com ela. Porém, a mãe incutiu isso na cabeça da criança. E o que ocorre com isso? Até ser provado o contrário, até ser provado que isso nunca ocorreu, e essa prova vai demandar tempo, que vai ter que ter assistente social, psicólogo, simplesmente essa criança ela vai deixar de receber a visitação do pai, ela vai deixar de ter o convívio com o pai. Então é algo muito sério. Só um instantinho, meu filho. Alienação parental não é crime. Porém, ele pode gerar consequências penais. Uma consequência penal clara
que ocorre na alienação parental grave é a denunciação caluniosa. O agente alienador, aquele que registrou a ocorrência afirmando que o outro cônjuge cometeu abuso sexual, ele pode vir a responder por denunciação caluniosa. Agora, ele também, a alienação parental, ela gera repercussões no próprio direito de família. E uma das repercussões mais graves é a perda da guarda em favor do agente alienado, ou seja, do outro genitor. Agora, só para concluir esse vídeo, e muito interessante isso que eu vou falar, porque é uma coisa muito nova, é a autoalienação parental. O que é isso? Isso ocorre quando o agente alienado se transforma no agente alienador. Exemplo clássico disso. Os pais se separaram, o pai foi morar com uma outra companheira, sendo que essa outra companheira foi o pivô da separação desse casamento. Ele, querendo que o filho conviva com ele, começa a exigir a presença do filho nos finais de semana com ele. Porém, ele não consegue entender que a criança, naturalmente, vai ter uma repulsa dessa nova companheira do pai. Porque essa nova companheira do pai foi o pivô da separação do pai com a mãe dele. E o pai, acreditando que é a mãe que está incutindo isso na cabeça do filho, começa a forçar a barra com o filho, a exigir a presença do filho, até mesmo com chantagem emocional, do tipo, você não está vindo ficar comigo no final de semana porque sua mãe não está deixando, quando na verdade não é nada disso. E aí ele mesmo cria uma repulsa no filho. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu já tinha percebido situações como essa, mas eu não tinha parado para pensar que era um caso de autoalienação parental. O próprio pai se aliena. Então, é algo novo, muito novo. Aprendi isso com as lições de Rolf Madaleno e acredito que isso possa ajudar a muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que muita gente conhece gente que está passando por uma situação parecida. E compartilhe esse vídeo, porque isso pode ser útil para que as pessoas possam refletir e parar de praticar alienação parental. Porque, na verdade, a alienação parental não produz nenhum vencedor. Pelo contrário, todos saem perdendo. A criança é quem mais perde. Mas o agente alienado perde, porque vai perder durante muito tempo convívio com o filho por conta dessa alienação parental. E o agente alienador depois vai perder também, depois que for descoberta, depois que for realmente comprovada a alienação parental. Então que isso sirva de lição para todos nós. Um abraço.